Olá, amigos telespectadores da programação da TV Ativa. Mais uma vez, nós ficamos contentes, né, Liquinho? Muito contente mesmo. Poder transmitir a palavra de Deus. E esse servo de Deus que está aqui, o Liquinho, nós ficamos contentes de você ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E o que Deus colocou no seu coração para transmitir no programa de hoje para os nossos telespectadores, Liquinho? Sim, muito bom. Realmente um prazer estar aqui. E agradecer especialmente a você que deixa a gente entrar nos seus lares, vez após vez. Esse programa tem sido uma bênção, uma maravilha. E Deus tem colocado no nosso coração alguma coisa para a gente pensar a respeito do caminho, como nós estamos vivendo, de onde nós viemos e o que nós somos na verdade e para onde estamos indo. E dependendo daquilo que nós vamos ver através da palavra de Deus, no caminho que você se encontra, nós vamos ver que talvez você precisa de um grande remédio na sua vida. É isso. Então fica conosco, 30 minutos de programa, onde o nosso Deus fala com você, através da sua palavra, agora. Programa O Viver é Cristo. Olá, muito bem, nós queremos saudar a todos vocês que nos deixam entrar mais uma vez em seu lar, através desse programa O Viver é Cristo. E é sempre bom estar aqui junto com vocês para compartilhar daquilo que a palavra de Deus, né? Se você sintonizou, você que está aí nos assistindo, você pode ter certeza de uma coisa: Deus tem um recado muito especial para você hoje. Eu quero ler pelo menos junto com você 3 textos da palavra de Deus. E esses textos da palavra de Deus vai nos mostrar algo importante. O primeiro deles se encontra em Romanos, capítulo de número 5 e o verso de número 12. A palavra de Deus aqui nessa passagem diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esse versículo 12 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, que nós acabamos de ler junto com você, ele nos mostra algo muito interessante. Vai nos mostrar como aquilo que eu falei a respeito do tema. Quem nós somos na verdade? Toda vez que eu leio este versículo de número 12, faz-nos lembrar algo muito interessante que eu gostaria de fazer nesse momento, uma pequena analogia, uma figura, para que vocês entendam melhor quem é o homem, como que nós somos criados. Nessa passagem, a palavra de Deus é bem clara. Ela nos diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Entrou algo terrível, algo que não estava nos planos de Deus quando nós fomos criados. Mas a palavra de Deus, ela é expressa, ela é afirmativa e nos dá diretamente aquilo que realmente aconteceu. O pecado entrou no mundo. Qual é a figura que eu quero usar hoje com você? A figura de um fabricante de carros. Não vamos falar aqui em marcas, mas vamos pensar numa fábrica, onde lá na ponta, o primeiro carro sai com o seu defeito de fábrica. Consequentemente, você já ouviu falar de muitas e muitas pessoas que compram carros e depois precisam levar nas concessionárias para fazer o tal recall. Ou seja, precisa consertar o defeito que saiu de fábrica. E isso num determinado lote, talvez 1.000, 2.000, 5.000 carros. Isso é algo que pode ser consertado numa oficina. E é exatamente isso o que aconteceu aqui com o homem no início. Comigo e com você, em relação ao nosso primeiro casal, que a Bíblia relata lá em Gênesis, criados por Deus perfeitos, criados por Deus sem pecados, Adão e Eva. Mas que infelizmente, de acordo com a palavra de Deus, como lemos no livro do Gênesis, eles contraíram um problema e um defeito muito grave, que infelizmente causou o quê? Causou a participação de toda a humanidade nesse problema, nesse defeito. Portanto, assim como por um só homem entrou, ou seja,
Adão desobedeceu uma única ordem de Deus. Deus havia dito ali no Jardim do Éden para que ele não tomasse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as árvores do jardim, ele poderia comer livremente, mas Deus deixou uma restrição apenas. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão, você não vai tomar. Mas infelizmente o homem desobedeceu a Deus. A mulher desobedeceu a Deus. Tomaram daquele fruto, quiseram ser conhecedores das coisas como Deus. Ou seja, ali naquele lugar existia alguém que odiava, que odeia, alguém que perverteu para que tudo isso acontecesse. E esse alguém se chama Diabo, Satanás, o nosso inimigo. Aquele que enganou a Eva, enganou Adão, quer também continuar enganando o seu coração. E esse problema, a Bíblia relata que foi passado de gerações por toda a humanidade. A própria palavra de Deus, em Romanos capítulo de número 3, dizem que todos, no versículo 23, todos carecem da glória de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Qual é a condição hoje do pecador? Daquele que não fez um encontro com Cristo, daquele que não entendeu a necessidade da salvação. Qual é a situação daquele que ainda continua com o seu defeito de fábrica? Vamos chamar assim. Pecador. E todos carecem, ou seja, todos precisam. Não são algumas pessoas que precisam de salvação. São todas as pessoas. Por isso que eu quero que você entenda bem hoje o significado dessa mensagem. Todos precisam de salvação. Todos carecem dessa libertação. Todos precisam alcançar isso. Mas você pode estar se perguntando, bom, já que todo mundo tem esse problema, já que todos herdaram essa natureza pecaminosa de Adão e Eva, como vai ser a solução disso tudo? Qual é o problema disso tudo? Onde que eu estou indo? O que vai acontecer comigo? Aí tá. Eu quero que você me acompanhe agora na segunda leitura que nós vamos fazer na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, vai nos apresentar algo muito interessante. Eu digo interessante por quê? Porque quando olho a palavra de Deus nesse texto, é como se ela emanasse uma grande luz na obscuridade, muitas vezes, que se encontra a nossa mente e o nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela é uma luz, ela ilumina, ela clareia, ela mostra. Quando a gente está interessado nela e quer saber realmente o sentido das coisas, basta você olhar para a palavra de Deus e ela vai mostrar para você quem realmente você e eu somos diante de Deus e o que realmente nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Agora eu quero colocar você exatamente na posição que você está de acordo com a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 7, vejam comigo o verso 13 e 14, o que diz a palavra de Deus. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Notem que os detalhes da palavra de Deus é registrado aqui. Existe então uma porta, ela fala de um caminho, ela fala de uma condição que nós vamos ver através da palavra, parte por parte, para que você entenda o verdadeiro significado de onde você exatamente nesse momento pode estar. E é isso que é importante. Você saber quem você é, um pecador, certo? Herdou a natureza pecaminosa de Adão, você nasceu com isso, vamos chamar, é o defeito de fábrica, então você já sabe quem você é. Agora, onde você se encontra? Entre pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à
perdição. E olha o detalhe, são muitos os que entram por ele. Por que o caminho é largo? Por que o caminho é espaçoso? A palavra de Deus, ela por si só nos dá a resposta completa. Porque, infelizmente, muitos estão andando nele. Para muitas pessoas andar num caminho, ele precisa ser largo, ele precisa ser espaçoso, ele precisa ser aparentemente mais confortável. E é exatamente isso que o mundo oferece para as pessoas. Um caminho largo, um caminho espaçoso, um caminho confortável, né? Dinheiro, talvez diversões, talvez bailes, talvez viagens. Não que isso seja errado, uma viagem. Não, mas as pessoas estão focadas nisso. Elas estão centralizadas nisso. Talvez a coisa mais importante para você só seja divertir-se, curtir essa vida, aproveitar ao máximo, sem se preocupar com a sua vida eterna, sem se preocupar com o seu destino eterno. Quantas e quantos jovens, adultos, anciãos ainda estão perdidos, andando por esse caminho espaçoso e largo. E o diabo, Satanás, o inimigo da sua alma, da minha alma, ele não quer ver você aceitando o remédio do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que você continue neste caminho largo, neste caminho espaçoso, talvez até muito confortável para você. Mas você precisa atentar para o grande detalhe que está registrado aqui nas Escrituras. Esse caminho largo, esse caminho espaçoso, essa porta larga, ela conduz para a perdição. Perdição. Você sabe o que é isso? Parou para pensar no que significa tudo isso? Uma perdição. Você aproveitar toda a sua vida aqui. Talvez você tenha um bom emprego, talvez não. Talvez a sua vida seja confortável, a sua conta bancária recheada, talvez não. Talvez você tenha um bom carro, talvez não. Uma boa casa, talvez não. Mas o que importa é, se você ainda está no caminho largo, se você ainda não entendeu a necessidade de fazer um encontro com Jesus, o nosso Salvador real e verdadeiro, você continua na perdição. Está aqui, registrado na palavra de Deus. E olha, algo de se preocupar. A palavra deixou registrada que são muitos os que estão nesse caminho. Será que você ainda não está? Pare para pensar. Agora, continuando um pouquinho, o verso 14, olha o que ele diz. Mas estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Então agora aqui temos um contraste, né? Nós vimos a porta larga, o caminho largo, agora vem a porta estreita, o caminho estreito. São poucos os que acertam com ela. Mas esses que acertam com ela estão sendo conduzidos para a vida. Não é dessa vida que eu estou falando. Não é da vida que você nasce, os seus pais vão lá, registram você no cartório e só Deus sabe quanto tempo você vai durar. As expectativas de vida na nossa época, na nossa geração, têm subido um pouquinho. Quem sabe 70, 80, se você tiver muito vigor, 90 anos. Mas eu não quero me deter nesse pequeno detalhe. Eu quero falar a respeito de uma vida toda especial. Uma vida eterna. Uma vida com Deus. Algo especial. Nós fomos criados, como eu disse no início dessa mensagem, por Deus. Lá no passado, nossos pais foram criados para nunca morrer. Nunca morrer. Mas qual foi a restrição de Deus? Não tomem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E foi exatamente isso que aconteceu. Então nós temos uma restrição de vida, uma vida muito curta.
Como eu disse, 70, 80, 90, ninguém sabe, talvez um pouco mais. Outros muito menos que isso. Quantos estão partindo desse mundo sem tomar conhecimento, sem se atentar, sem fazer caso da grande mensagem de Deus para o mundo, que está alcançando milhares de pessoas no mundo todo, dia após dia, mas que infelizmente são recusadas por milhões e milhões de pessoas também, durante todo o dia. Você fechando os olhos aqui para essa vida, seja por um acidente, seja por uma doença, qualquer motivo, você tem certeza aonde você vai parar? A palavra de Deus nos dá essa certeza. Se você estiver andando no caminho largo, é certo que você vai estar perdido para sempre. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus que nos afirma isso. No Evangelho de João, capítulo 3, vocês podem ler lá do versículo 16, aquele versículo maravilhoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou, mandou o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá por esse caminho da perdição, mas tenha a vida eterna. Esse é o nosso Salvador. É esse que eu estou apresentando para você hoje. Você que está dando essa alegria de nós entrarmos na sua casa, nos dando esse privilégio desse programa, entrar dentro do seu lar para alcançar você, te dar salvação, mostrar o caminho, mostrar a verdade. Bom, nós vimos quem você é, nós vimos talvez aonde você se encontra no caminho largo, ou você já aceitou Cristo e você está dentro do caminho estreito, caminhando para a vida eterna. Onde você está? Se porventura você estiver no caminho largo, agora eu quero falar um pouquinho a respeito do grande remédio, da grande solução. Daquele que é o verdadeiro eu sou, daquele que é o verdadeiro Deus, daquele que é o verdadeiro Salvador, daquele que nos amou incondicionalmente, mostrando um amor todo especial, um amor incomparável, um amor que não dá para medir, nem a sua altura, a profundidade, a largura. É o amor de Jesus Cristo por você. É desse que eu vou falar agora, o nosso Salvador, aquele que veio há muitos e muitos anos atrás, 2000 e tantos anos, para morrer numa cruz, tomando o meu lugar e o seu lugar. Ele diz aqui no capítulo 10 do Evangelho de João, no versículo de número 9, só o Senhor Jesus pôde dizer essas palavras. Eu sou a porta. Eu estou lendo João 10 e 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 8 e 32. O mesmo evangelho. Lá em João, voltando um pouquinho, 2 capítulos, 8 e 32. O Senhor Jesus diz ali, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Esse é o nosso Salvador. Vimos quem você é, vimos o caminho onde você se encontra e porventura se você esteja ainda no caminho da perdição, no caminho largo, no caminho folgado, no caminho da diversão, no comodismo, na alegria mundana e passageira, tudo que esse mundo possa oferecer para você que nos assiste, vai o meu recado aí, tudo que esse mundo possa oferecer para você, não vale a pena se você não tiver o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele é a porta, Ele é a luz, Ele é o caminho. João 14 e versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse Salvador hoje está de braços abertos. Nós estamos vivendo num tempo da oportunidade. Nós estamos vivendo no tempo da graça.
do privilégio, da oportunidade. Não perca mais tempo, você que nos assiste hoje. Creia, receba o Senhor Jesus como seu Salvador, antes que seja tarde demais, antes que você parta daqui sem ter apercebido dessa grande necessidade, ou mesmo o nosso Salvador, ele toque as trombetas e venha buscar a sua igreja e você seja deixado para trás. Não vale a pena. Aceite o Senhor Jesus hoje. Receba isso como a maior bênção da sua vida. Não existe nada nesse mundo mais urgente do que hoje você ter a Cristo Jesus morando em seu coração como seu único e suficiente Salvador. Eu quero agradecer a todos vocês que nos assistem. Muito obrigado pela oportunidade de vocês, mais uma vez, deixar o programa O Viver é Cristo entrar em seu lar. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Conselho de Deus. Olá, no nosso Conselho de Deus de hoje, eu quero compartilhar alguma coisa muito especial com você, meu amado irmão, minha amada irmã, e para todos que amam a palavra de Deus. O livro de Jó, capítulo de número 28, fala a respeito de algo muito especial. Algo que o nosso rei Salomão, no passado, ele disse muito, trabalhou muito em cima disso, guiado por Deus. Está lá nos seus provérbios. Quem quiser pode dar uma olhada. Nos capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 e por aí vai. Mas eu quero olhar agora, falando a respeito desse mesmo tema, aqui um pouquinho no livro de Jó. Diz o seguinte o nosso conselho. Mas onde se achará a sabedoria? Jó capítulo 28, verso 12. Onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. O mar diz, ele não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino algum. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? Está encoberta aos olhos de todo vivente, oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, é Ele quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo do céu. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou e a estabeleceu-a, e também a esquadrinhou. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal é todo o entendimento. O Conselho de Deus hoje está nos mostrando aonde nós vamos encontrar aquilo que mais nós precisamos nesse mundo, meu amado. A sabedoria. Sabedoria para tomar decisões, sabedoria para resolver algo simples dentro de uma casa ou algo complexo no nosso trabalho, mas especialmente essa sabedoria que Deus está dizendo aqui, ela vai muito além disso. Porque muitas vezes nós somos falhos, confiamos em nós mesmos, queremos ser donos das nossas coisas, tomar as decisões por nós mesmos.
E quando Jó chega e começa a comparar a sabedoria com as coisas mais preciosas que nós vemos nesse mundo, ele fala aqui do ouro, ele fala das pedras preciosas, ele fala da pérola, do topázio, enfim, vai enumerando todas essas coisas, e em tudo isso nós vemos que ele não encontrou algo mais valioso do que isso que Deus deu a resposta para ele, a sabedoria. E aonde ela se encontra? Na própria palavra de Deus. Que jeito? Como nós vamos encontrar? Como eu e você, meu amado, vamos encontrar essa sabedoria que tanto nós precisamos? O conselho de Deus é esse. O temor do Senhor é o princípio, o início da sabedoria. E o apartar-se do mal é o quê? O apartar-se do mal é o entendimento. Quando eu e você chegarmos nessa maturidade, quando eu e você estivermos pleno conhecimento de tudo isso, desta profundeza que é isso aqui, pode ter certeza, meu amado, nós vamos estar ouvindo o conselho de Deus e isso aplicando na nossa vida, nós vamos colher bênçãos e bênçãos sem medidas. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Amém. Chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. Queremos agradecer muito a todos que nos assistiram no programa de hoje. Verdade. E queria dizer a você que nós ficamos felizes e queremos orar pela tua vida neste momento. Nosso irmão Eliezer vai estar orando a favor de todos que nos assistiram. Vamos lá, irmão? Vamos orar então. Onde você está agora aí, feche seus olhos, curve sua cabeça, eleve o pensamento seu nesse momento, nessa oração que vamos fazer juntos agora no programa O Viver é Cristo. Oremos. Nosso Deus e nosso querido Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos por cada um que assiste nesse momento a palavra, o programa e tudo que foi feito aqui. O Senhor possa abençoar a cada lar, que o Senhor possa entrar em cada lar nesse momento, ouvindo, Senhor, as preces e as orações e as necessidades, Senhor Deus, de cada pessoa. Nós oramos por aqueles que ainda estão em dúvida com relação à sua salvação. Nós oramos por aqueles que ainda estão indecisos. Ó Senhor, que a Tua palavra venha falar fundo nesses corações, que abram os seus corações e creiam e recebam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este é o maior desejo, este é a maior petição, Senhor, deste programa O Viver é Cristo, porque o próprio nome diz, o viver é Cristo. Se nós não estamos em Cristo, como nós podemos viver? Não há motivo de viver aqui nesse mundo sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos por famílias que estão desorientadas. Nós oramos por enfermos, ó Pai. Nós oramos por aqueles que estão desempregados. Nós oramos por aqueles que estão desiludidos com as suas vidas. Ó eterno Deus, amado Pai, assista nesse momento. Cubra com a Tua mão protetora e venha nesse momento, Senhor, derramar a Tua santa e rica bênção em cada lar, Senhor Deus, nesse momento. Assim nós oramos, assim nós confiamos e fazemos isso no precioso nome de Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Até o próximo programa, O Viver é Cristo. Até!